É o Jornal da Manhã Especial de domingo que está começando. 6h35 em Manaus. Hoje é Dia das Mães, que é comemorado em todo o segundo domingo de maio desde 1914. A história dessa data está relacionada com a figura de Anne Jarvis. Desde 1914, o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo do mês de maio. É comum no mundo contemporâneo a comemoração do Dia das Mães em todo o segundo domingo de maio. Essa data já se tornou sinônimo de afeto, carinho, consideração pelas mães e também símbolo de consumismo. Desde a Idade Antiga, há relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas maternas e de fenômenos como a fertilidade. Na Idade Média, havia também muitas referências a respeito da figura da mãe, sobretudo o simbolismo judaico-cristão com as figuras de Eva e Maria. O costume de homenagear as mães remonta da antiguidade e existem registros de que os gregos homenageavam a mãe dos deuses, Rhea, enquanto os romanos prestavam suas homenagens à sua mãe divina correspondente, Cibele. Anna Jarvis perdeu sua mãe, Anne Marie Reeves Jarvis, em maio de 1905, na cidade de Grafton, no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Com a morte da mãe, Ana, diante do sofrimento e da dor que sentiu, decidiu organizar, com a ajuda de outras moças, um dia especial para homenagear todas as mães e para ensinar a as crianças a importância da figura materna. Aqui no caso do Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 1918, na Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Em outros lugares houve também outros focos de comemoração de mesmo teor, geralmente associados a instituições religiosas. Mas foi somente em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que o Dia das Mães passou a ser celebrado segundo o molde dos Estados Unidos, isto é, em todo o segundo domingo do mês de maio. Dia das Mães de 2018 é 13 de maio. Dia das Mães de 2019, no ano que vem, é 12 de maio. Dia das Mães de 2020 vai ser no dia 10 de maio. O Dia das Mães de 2021 vai cair no dia 9 de maio. O Dia das Mães de 2022, 8 de maio. E o Dia das Mães de 2023 vai cair no 14 de maio. Portanto, não tem um dia fixo, uma data fixa, mas o segundo domingo de maio. Não importa se é 10, se é 11, se é 12. Assim é que em 2022, o Dia das Mães vai cair no dia 8 de maio e em 21, em 9 de maio. Já tenho aqui à minha frente, do outro lado da bancada, Dom Sérgio Eduardo Castriani, nosso arcebispo metropolitano, que recebeu já o tapete vermelho na sua passagem, em sua chegada aqui aos nossos estúdios. Bom dia, Dom Sérgio. Dia das Mães, porque saudade do momento. Agora todas as mães. Dona Luísa Maia Nascimento. Então, Paulo, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de Nossa Senhora de Fátima. Muitas razões para nós comemorarmos. Primeiro, dia das mães, não é? Que coincidentemente é dia de Nossa Senhora de Fátima. Que é citar o nome de uma mãe, Dona Luísa Maia Nascimento. Luísa Maia Nascimento. É uma mãe idosa, está doente, mãe do Afonso Nascimento. O nome dela, todas as mães eu quero saudar hoje, né? Mãe que está sendo cuidada pelo filho. É uma graça isso, depois da idade adulta, ser cuidado pelos filhos, né? Então, queria saudar a Dona Luísa, que a senhora se recupere, se volte à saúde para estar com seus filhos. Mas hoje também é dia das comunicações sociais. O tema deste ano que o Papa escreveu é: a verdade vos tornará livres. Lembra da equipe da verdade aqui, né, do jornal. A verdade, jornalistas para a paz, artífices da paz. É um jornalismo feito para a paz. E as fake news, essas notícias falsas que correm por aí, que fazem tanto mal para a população, né? Sobretudo na internet, onde é fácil colocar coisas hoje em dia, todo mundo coloca e parece que é verdade, né?
trocando a verdade pela mentira. Então, parabéns às mães, parabéns aos comunicadores hoje, porque não se faz comunicação sem comunicadores. Hoje é dia da Ascensão do Senhor, também terminamos o tempo da Páscoa com a Ascensão do Senhor hoje, né? Já se aproximando do domingo que vem, Pentecostes, grande festa da igreja. Então vamos já falar de Pentecostes, né? Estamos preparando Pentecostes, as comunidades todas muito empenhadas em preparar a festa de Pentecostes, que é de fato a festa da igreja de Manaus. São as comunidades que fazem a festa, as comunidades que preparam, as comunidades que realizam essa festa grandiosa, que é o Pentecostes da Igreja Católica de Manaus. Então vamos à mensagem pastoral de hoje. Então, como eu disse, hoje é dia da Ascensão do Senhor. Jesus, durante 40 dias depois da ressurreição, apareceu aos seus apóstolos. Finalmente ele partiu para o Pai, partiu para o céu, para a glória de Deus, de onde ele tinha vindo, né? Não deixou a terra porque o seu corpo está aqui, que é a igreja. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós queremos estar com ele, com o coração. Santo Agostinho diz: Oxalá todos o Cristo que foi para o céu leva conosco o nosso coração que está com Jesus no céu. Mas é importante ver as lições que essa festa da Ascensão nos dá. Em primeiro lugar, Jesus diz que deve o Espírito Santo dando testemunhas dele, testemunhas de Jesus, testemunhas do serviço, no anúncio, no testemunho de vida. Estamos missionários, hoje é a grande festa do mundo missionário. Grande comissão que Jesus deixou também no Evangelho de Marcos, dizendo: ide por todo mundo até os confins da terra, anunciar o Evangelho a toda criatura. E aos confins da terra, só é possível a igreja ir aos confins da terra. É uma ordem que não se pode cumprir individualmente, né? Porque nós não podemos estar em todos os lugares, mas a igreja pode. Então, hoje é dia da missão, missionários, dia das comunicações por causa disso também, porque Jesus nos pede para comunicar o Evangelho, comunicar a graça, comunicar a vida dele ao mundo, né? Jesus partiu para o céu e nos deixou na terra, a nós que somos o seu corpo místico da terra. Então, dia da Ascensão do Senhor, última aparição de Jesus. Ele disse aos que estavam ali, apareceram os anjos, disseram que aquele Jesus que tinha subido, desceria, voltaria. Então nós vivemos nesse tempo entre a vinda de Jesus, sua subida para o céu e a sua volta. O tempo que vai demorar, talvez muito ou pouco, não importa isso. Os discípulos estavam preocupados quando Jesus ia instaurar o seu reino. Disse: não se importem com isso. O importante é que deem testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus em toda a terra. Então, isso é a festa de hoje que nós celebramos. Então, o Dia das Mães. Mães são testemunhas de Jesus. O amor de mãe é o maior testemunho do amor de Deus nessa terra, né? São as mães que transmitem o amor de Deus para nós. Vamos agradecer a Deus pelas mães que nós temos, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, diz Nossa Senhora de Fátima, que a ternura de Deus. Fátima se deu no tempo da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em guerra e a resposta de Deus para a guerra foi a ternura de mãe. A reza do terço para superar a violência. Para a violência com a não violência, não vingança, com a oração, com carinho de mãe. Então, um bom domingo a todos, um bom Dia das Mães. Até domingo que vem, que dia de Pentecostes, se Deus nos permitir. Ou seja, daqui a pouco teremos missa às 7h30 da manhã, que será oficiada pelo senhor. Sim, na Catedral será a missa também da Paixão da Comunicação. Estamos numa jornada de comunicação ontem e antes de ontem. Foi tratando exatamente desse tema, né? As fake news e a verdade vos tornará livres.
que a mensagem do Papa para esse dia de hoje, né? Desde o Concílio Vaticano se celebra o dia da Ascensão do Senhor, o dia das comunicações sociais. Depois à tarde será a missa, a procissão começa na São Sebastião às 18 horas, nos caminhando até a Praça 14, onde será a missa, depois o arraial, a festa de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. Dom Sérgio, saúde e até o próximo domingo. Obrigado, até lá, Pentecostes, a grande festa nossa da igreja. 6 horas e 45 minutos em Manaus. Esse Josué está na linha. Josué está aí? 6h45, Paulo. Ouvindo Dom Sérgio Castriani, no Domingo de Deus na Difusora, no Jornal do Rádio. Eu prefiro chamar de jornal cultural, essa foi a origem, né? Foi a nossa intenção toda durante esses anos todos, na qual você tem sido o nosso grande comandante, inclusive pela presença e pelo talento. Mas, Paulo, tem uma melhorada boa, né? A divisão silábica, a eufonia, mas a pronúncia de Dom Sérgio, que está voltando à forma, é o que tudo indica, junto com o Neymar, estará presente na seleção brasileira. Pois é, o nosso Neymar aqui da Catedral, o nosso grande líder religioso, né, Josué? É uma pessoa, sobretudo, boa, né? Um bispo tem duas formas de liderar. Uma pelo seu histórico de vida, pela sua tradição, pela sua disciplina, e a outra pela sua doçura, pelo seu amor, pela sua formação de fé. É o caso, né? Que vamos admitir que Dom Sérgio está mais para o Novo Testamento do que para o Velho, embora seja só um livro dividido em duas partes. Aliás, quem o disse foi Jesus, né? Eu não vim para mudar nada, eu vim para completar. E Jesus é realmente a grande inspiração, eu diria o autor, né, do Novo Testamento. Agora, sobre o Neymar, vamos ver, né? Se Deus quiser, porque vai ficar ruim o time, hein? Cai muito com a perda do Daniel Alves. Ele é o titular absoluto, ele tem 3 Copas, jogador mais experiente, e isso é fundamental, esse equilíbrio, né, dentro de campo. Se bem que o temperamento dele não é assim tão calminho, né, Paulo? Não, Josué, e ele também é recordista de títulos em todo o mundo, né? O homem que mais ganhou títulos como jogador de futebol. São 38, né? Menos de 15 anos de carreira, né? É muito título. É muito título. Tem gente que tem mais do que ele, né? Protestado. É verdade. Eu não tenho, Paulo. Tem muito. Eu conheço uns, Paulo, que dizem o seguinte: dívida nova tem que ficar velha, e velha eu não pago. Oi. Paulo, eu queria, assim, como motivação, você viu a situação do Brasil, né? O Brasil caindo, desmoralizado, desorganizado politicamente, uma economia ainda, certo, vacilante. Mas você viu o saldo do Brasil? Pois é, Josué, os números são alentadores, não? Quer dizer, se o Brasil quisesse pagar todo mundo agora, ainda sobrariam uns trocados, como diz o Rosenberg, né, no Jornal da Globo. São cerca de 380 bilhões de dólares. Diga-se de passagem que já na Dilma já estava perto dos 300 bilhões. Né? Agora, Paulo, por que não paga, você sabe? Diga lá, Josué. Porque se o Brasil perder reserva, ele perde o poder de barganha, entendeu? De preço, de competição no mercado. Então o cara sabe que o Brasil tem lastro. Tem dívida, mas tem lastro maior do que a dívida. E se ele pagar tudo, Paulo, ele fica 0 bala. Fica um liso confiado, sem poder barganhar no mercado internacional. O que é um negoção, não é, Josué? Não, é horrível ficar sem dinheiro. Entendeu? É horrível, porque você, quanto mais dinheiro tem, Paulo, mais crédito você tem. Se você chegar no banco e dizer assim: olha, seu gerente, eu estou aperreado, eu não tenho nada, eu estou cheio de dívida, ele não vai te emprestar nem um centavo. Mas eu tenho minhas reservas aqui de 380 bilhões de dólares e eu estou querendo 100 bilhões. O cara te empresta na hora, porque ele tem garantia do recebimento. Ele diz assim: aplica aqui comigo, certo? Pelo menos 90 dias, que eu vou te dar esse dinheiro para você me pagar em 6 anos com 6 meses de carência. E o Brasil precisa urgentemente de grandes investimentos, mas está parado, lamentavelmente, pelas incertezas políticas, pela nossa burrice da eterna disputa de não pensar maior no país. Por exemplo, Paulo, na prospecção, no refinamento de petróleo, que ainda é a energia campeã, né?
o álcool avançou, o elétrico vem aí com mais de 1.000, viu, Paulo? O carro elétrico é uma realidade. E também as outras energias alternativas, como a eólica no Nordeste, sobretudo na região do Ceará, e já é muito forte, viu, Paulo? Já tem, assim, percentual significativo, cerca de 18% do consumo. E o petróleo é um bem esgotável, né? Vai chegar um dia que tem gente que armazenou muito. Os Estados Unidos armazena. O petróleo dele ele guarda debaixo dos depósitos, sobretudo no Texas, e compra o petróleo internacional. Quer dizer, quando acabar o dos outros, ele dá as cartas, como já fizeram com o brilhante. Porque quem manda na economia dos Estados Unidos são mentes superiores, são os judeus, pô. Eles têm, por exemplo, a Rua 47, que só vende brilhante. Porque só eles têm brilhante. Eles compraram todo o brilhante da África do Sul, que é o berço do brilhante, era. E eles botam, por exemplo, 1% do estoque por ano no mercado. Então, como é sempre escasso, é sempre muito caro. A desvantagem do brilhante sobre o ouro é a liquidez. O ouro tem mais liquidez. Mas quem tem liquidez mesmo é o dólar, viu, Paulo? O dólar é o dólar. Olha, diz que o dólar e a lei, e abaixo dele só Deus, nada mais não falha. Essa subida do dólar agora, Paulo, não está coisa nenhuma alta ao dólar, entendeu, Paulo? Certo. Há 14 anos atrás, 13 anos e meio, o dólar havia atingido, no final do governo Fernando Henrique, e antes da posse do Lula, 4, Paulo, 4. E o dólar real, se você for medir pela inflação americana, que é bem menor do que a brasileira, e a brasileira agora está com o padrão americano, já está ficando, hein, graças a Deus. E por isso que o juro está caindo, e depois a gente fala sobre o juro caro lá na ponta, no cartão de crédito. É que o dólar real seria um absurdo, né? Por exemplo, qualquer coisa muito próximo de R$100 o dólar. Corrigindo só aritmética, sem outras intempéries de dificuldade americana, né? Aquele George Bush foi um presidente muito fraco. O Obama passou 8 anos consertando a casa e consertou. Tanto é que se dá o luxo agora do Bush preteria a sociedade americana mais pobre, os migrantes de um modo geral, negros e pobres e hispanos e asiáticos, etc. E também gente muitos em Nova York, demais, Paulo, do leste europeu, ou seja, búlgaros, iugoslavos, entendeu? Demais. Também começa a surgir muito, Paulo, além da figura do chinês, que tem uma população superior a 1,5 bilhão, o indiano, Paulo. E no setor de informática, eles são os melhores já do mundo. Então, olho na Índia, que a Índia vai crescer. Mas voltando aos 380 bilhões. Isso é reserva. Então, isso garante ao Brasil uma boa relação comercial e um grande poder de barganha no controle do comércio internacional. O Brasil fala grosso. Fala grosso porque vai jogar um pouco com esse pessoal com o cacife, como a terceira ou a quarta maior reserva da mesa, né, que a maior reserva é dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, da Alemanha. O Brasil está entre ali o 5º e o 6º lugar em grana, né, em cacife, como se diz no jogo. Então, isso transita. Agora, por que essa oscilação? Por causa da eleição, por causa da política internacional do Bush. Mas já começou a equilibrar na faixa de 3,55 para 3,60. Daqui a pouco ele vai se quietar em 3,5, né? E vai ficar quieto até a próxima eleição. Aí, dependendo do resultado da eleição, ele puxa ou encolhe. Ou ele avança ou ele encolhe. Como eu tenho te dito, eu tenho um pavor que a sociedade brasileira siga a pesquisa atual. Que, em primeiro lugar, é a abstenção, o segundo lugar é o branco, o terceiro é o nulo. Então, Paulo, quem quer mudar, quem está falando isso aqui é quem tirou o time de campo, né? E tirou sendo 4 vezes o mais votado em proporcional, aliás, nunca deixei de ser o primeiro em proporcional. E tem uma derrota para o governo, né, com 41% dos votos, para um candidato super peso pesado. Ele era o melhor galo velho, terreiro,
e eu era apenas o melhor frango, né? Como era para Galo Velho, eu perdi, ele ganhou o mestrinho e fomos bons companheiros, adversários cordiais. E depois trabalhei junto com ele, me ajudou a ser presidente da Assembleia, secretário de Educação, e só saiu ao Senado no dia que ele brincou de fazer política, Paulo, para lançar o Sérgio Cardoso para enfrentar o Amazonino Mendes. E eu na chapa do Senado, por esse lado era Josué Dutra, por outro lado era o Bernardo Cabral e o Garcia. Eu saí, o Jefferson entrou e ganhou a eleição. E eu nunca mais disputei a eleição. Porque esse papo, sabe, todo político é isso, aquilo, não nivele por baixo, que cada vez os bandidos vão comprar mandatos. Os ladrões, eles não são políticos, eles compram mandato político. Eles não têm tradição, eles não têm estudos, eles não sabem, por exemplo, me perdoe a franqueza, o que é levar um cuspe na cara de um bêbado, sair do enterro e ter que ir para o aniversário. Ele não sabe o que é dar assistência a uma comunidade pobre, que em determinadas épocas do ano, quando o rio baixa muito, Paulo, muita gente no Amazonas passa dificuldade. Você sabe disso, né? Sem dúvida. Então, o que eu quero pedir, Paulo, hoje, é aquilo que foi o grande discurso do ano, foi o do desembargador João Simões. João de Jesus Abdala Simões disse na sua posse, com a autoridade do seu intelecto e da sua vida muito limpa, muito firme, de que o grande adversário dessa eleição é a omissão, que o povo não pode se omitir, não pode protestar pelo silêncio, pela ausência. Já o fez isso na eleição suplementar. Foram quase 40% de votos dessa forma, ou seja, não votantes, não contabilizados. É que o povo vote. Escolha, na sua ótica, no seu espírito crítico, o menos mal, mas escolha. Não deixe que somente aqueles que têm já cacife, né? Os evangélicos não vão deixar de votar, de jeito nenhum. Vai votar no povo de Deus. O conceito é esse, e fazem eles muito bem, né, de serem assim. A pessoal de cooperativa médica também é muito firme. Então, o candidato avulso, aquele que depende somente do seu nome, do seu capital político, ele leva uma desvantagem que ele não vai disputar 100% de mercado. 40% é abstenção, os outros têm 30%, sobrou 30% para disputar o quê? Hipotético, meus evangélicos farão uma bancada de 6, vai sobrar 18 vagas para os não evangélicos, para os não médicos. E estou falando de deputado estadual. Federal, o negócio é diferente. Talvez os evangélicos façam 2. Todo mundo sabe quem é. Mas vai haver muita renovação, né? Já vejo nomes assim muito fortes surgindo, com um perfil de ocupar as vagas deixadas, não é, me ajuda, Paulo, pelo vice-prefeito, que era e renunciou. Quem é mais que era deputado federal e preencheu, mas não vai, o Carlos Souza, quem mais? José o Carlos. Não saíram muitos deputados federais. Muitos deputados. Então, quem é que é candidato à reeleição? É o Átila, o Silas Câmara, o Paulo vai disputar o Senado, é mais uma vaga que surge. É verdade. Não é? E quem mais? O Alfredo, né? Disputa o Senado, é outra vaga que surge. Então, o momento é muito propício. A Conceição Sampaio que vai aí à reeleição, né, Josué? Como é? Sim, o candidato, por exemplo, esses candidatos que têm muitos anos de mandato, vou citar 2, Silas, o Átila, eles têm reduto consolidado, né? Eles saem com um handicap muito grande. Entendeu? Sai com uma vantagem sobre o novo, né? O novo tem que conquistar. Ele já conquistou, ele já está na fase de manter a reeleição, né? São pessoas que, vamos chamar, em torno de 100 mil e um com muito mais de 100 mil. E você vê o perigo, né? O perigo da abstenção, do branco, do nulo, Paulo, é o seguinte: precisaria em tese, por exemplo, 80 mil votos para eleger um deputado federal, estadual, tá? Com esse número vai cair para 40 mil, 45. Para federal, o triplo disso, 200 e tantos mil votos, vai cair para no máximo 160, 170,
que é aquele número anterior vezes 3, né? 3 vezes 6, 18, 180 mil. Então, a omissão é o maior pecado de uma eleição num país sem esperanças. Verifica dos que estão em quem você confia, em quem tem uma vida limpa. Dos novos, aposte. Aposte naqueles que têm um histórico de vida, mesmo fora da política, com um perfil de trabalho, né, de capacidade de trabalhar, de disciplina pessoal. Você, Paulo, é o exemplo disso, o Valdir Corrêa também. O Edson Mello mais ainda, na minha opinião. Não sei se você concorda. Certo. Esses dinossauros do rádio, esses madragoadores, esses elaboradores da justiça, esses Bom Dia com Alegria, esses Determinado a Informar, e eu citei 3 aqui, vou citar por ordem de horário: Edson Mello, na Madrugada da Difusora, Paulo Guerra no Jornal da Manhã, há 288 anos, e o Valdir Corrêa, que deu continuidade à minha pontualidade de 7 horas da manhã, e vai até às 10. E o Valdir, inclusive, agora faz uma viagem internacional pela rádio, para que nós possamos ter, nesses 70 anos a se completar em novembro, uma nova filosofia, a rainha das rádios comunitárias. Uma rádio, assim, muito mais perto do Coroado, do Alvorada, de Itacoatiara, de Parintins, de Manacapuru. Uma rádio que durante todo o dia possa conversar com você naquilo que você, em primeiro lugar, a rua que você mora, o bairro que você reside, a cidade em que você vive. E, claro, que tem um noticiário brasileiro e até um internacional, mas com essa dosagem que o Paulo prima no Jornal da Manhã, junto com o Eduardo Silva, e muitas vezes assessorado pelo dinossauro mais antigo da rádio, nosso querido Edson Mello, que perto dos 90 anos continua com a chama viva de um garoto de 18, com entusiasmo. Esses 90 eu estou exagerando, e rapaz, ele tem um pavor, sabe, Paulo, de falar na idade dele. Mas o seu Edson Mello, Paulo, eu o substituí quando ele foi pro London Bank. Eu acho que ele é o dinossauro mais antigo da rádio. Agora, o Jurandir Vieira é uma eminência que a gente não sabe, né? O Jurandir é um dos mais antigos aqui, né, José? Mas eu vou apostar no Edson Mello. Certo. Até porque, Paulo, interessante, você veio da Rio Mar e graças a Deus ficou conosco. O Valdir veio da Rio Mar. O Edson Mello veio da Baré. A rádio foi a ONU, né? Pegou os cobras de todas as emissoras. E nosso mesmo já foi, a grande maioria já partiu, Paulo. Tô eu aí, o J. Nunes já foi, né? O Bosco foi. Carlos Carvalho. E Carlos Carvalho Monteiro, grande Carlos, que é o homem gol, né? Pois é, Paulo, então o papo é esse de economia. Eu acho que o Brasil está ganhando disciplina. O perigo, sabe, Paulo, ele une, ele faz a gente ficar prudente, inteligente, planejador, né? O setor tem tranquilidade de não ter que comprar mais a carne do mês, porque o preço está estabilizado. O juro não está rendendo nada, mas também os preços não estão subindo. Paulo, é a mesma coisa. O que adianta a gente ganhar mais se os preços subirem mais do que o que a gente vai ganhar e a gente não compra a mesma quantidade de alimentos? Só como um exemplo, né? Por exemplo, você, Paulo Guerra, precisa mais ou menos de 2 anos ou 3 de economia para você trocar o carro. É mais ou menos isso, Paulo? É, por aí, José. Pois é. O que adianta, Paulo? Tu ganhas um pouco mais e o carro subir a ponto de tu teres que demorar 4 anos para trocar de carro. Paulo, eu tenho uma triste notícia para nós dois. Diga, José. Negócio de diesel. O diesel vai sair, Paulo. E alguns países, como a Inglaterra, a Alemanha, já tem data para matar o motor a diesel urbano, né? Não vão mais fabricar, Paulo. Não vai. O que fica mais X tempo, porque vão ser substituídos por energias limpas. E o pole position é o carro elétrico. Carro híbrido, né, José? Ô Paulo, o Lula da Audi, que é uma das 3 grandes alemãs, a Audi, a BMW e a Mercedes, ele disse-me que vem puro. O Audi já vem para agora, o lançamento de 2018, elétrico no Brasil.
carregando na tomada, Paulo. José, mas existem carros que não precisa carregar na tomada. O meu carro, por exemplo, é híbrido, é elétrico, inclusive. Elétrico, Paulo? O meu carro é elétrico, ele tem 2 motores. Sim, mas é só da partida ou ele funciona na eletricidade? Não, ele funciona. Até 40 km ele funciona... Quanto é essa experiência, Paulo? Elétrico. A bateria do carro, ele tem 8 anos de garantia pela fábrica. E não precisa carregar, não. Ele é autocarregável. Já entendi. O próprio motor se encarrega disso. Vai carregando. Paulo, quanto custa uma bateria dessa? Josué, não tem a mínima ideia. Mas é 8 anos, né, Josué? E o carro? Não, 8 anos é a garantia, A né? garantia. Porque essas baterias hoje descartáveis, Paulo, cá pra nós não prestam. Elas são enormes, Josué, essas baterias. Elas ficam no banco traseiro do carro, ocupa todo o banco traseiro do carro. Diminui a capacidade de bagagem? Não, é debaixo do banco. Certo. Ô Paulo, o preço final de um carro elétrico, ele é quanto por cento mais caro? Não, Josué, até que não. É R$146 mil em média um carro desse. E o versão, a combustível comum? 118 mil reais. Então vamos admitir que é 25% mais caro. 25% mais caro. Aí em combustível, Paulo, tu economizas em relação ao antigo quanto? Josué, esse carro ele faz 17 km com litro de combustível e a gente gasta em média R$50 por semana. Em caso contrário, tu gastarias 200, 250? 150, R$200 por aí. Tá legal. Paulo, vai fazendo um bolinho pro nosso Natal, tá, mano? Vamos fazer. Parabéns. Paulo, sabe que é o primeiro cara que eu sei que tá funcionando com elétrico? Josué, mas esse carro está sendo vendido aí, muita gente já tem, né? Qual é a marca, Paulo? É Toyota, né, Josué? Rapaz, a Toyota tem que dar um anúncio para difusor e pro Paulo Guerra, que é o garoto propaganda da fábrica. E olha que nós temos a linha Toyota, né? Pois é. Saímos da Prado, passamos para a SW4. E faz tempo, né, Josué? Faz tempo como, Paulo? Não, a Toyota, eu já estou muito tempo na Toyota. Sim, tu tá na Toyota desde o diesel, eu me lembro. Isso. Tá bom. Tá bom. Paulo, vamos dar um merchandising para ele, depois a gente vai lá corretar. Vamos lá. Eu quero te dar o depoimento que a nossa Prado foi vendida com 9 anos por R$75 mil à vista, entendeu? E a briga aqui no prédio para comprar ela era enorme. A minha mulher largou o carro, não é porque não é bom, é porque sabe que mulher gosta de coisa nova, você tá me jogando pela janela já. Então o carro foi descartado por ser velho, mas eficiente, nunca deu problema de oficina, nunca. Essa linha, a Prado, que é uma linha de elite, a linha de paletó da Toyota, acima da SW4, ela parou de vir para o Brasil em 2009, porque o SW4 passou a liderar o mercado e ela ficou com medo de dividir o que já era dela. Então ela queria vender um produto brasileiro e não a Prado, que é fabricada no Japão. Então, já fez essa propaganda japonês, eu já vou... Wagner, estamos aí para pegar a corretagem, é minha e do Paulo Guerra, tá? Não adianta o Valdir Correia aí, não. Falando, Paulo abriu um sorriso. Ô, Paulo, o Valdir viaja amanhã, né? Terça-feira. Terça-feira. Amanhã ele tá pagando uma despedida legal, sabia? Não, José, tá com brincadeira. Não, vai ter, meu irmão. 2 palitos, um copo d'água, uma tapioca, sem manteiga, porque manteiga faz mal à saúde e ao bolso. Ele disse isso, né? Não, mas manteiga faz mal à saúde e ao bolso. Entendeu? Ele prova com documento. Tá bom. Paulo, eu quero aproveitar o nosso programa, o da Difusora, o Domingo Cultural, a revista do rádio, para mandar um grande abraço aos aniversariantes de hoje, né? E de ontem também, a doutora Edneia Ribeiro, que além de grande médica e dermatologista e estética, esposa do mestre Euler Ribeiro, que é o reitor da Faculdade da Terceira Idade, ao Murilo do Monte Holanda Filho, meu querido amigo e cunhado, ao Marco Belém, que é ali a viga que ajuda o Júlio Ventilari, o número 1 da coluna social. Hoje é o aniversário da Bonita, filha do Francisco Garcia, minha vizinha, a Laila Garcia, que é filha da Micaela e do Kiko, é neta do Garcia, e da desembargadora amiga dura, a nossa Margarete Tati aqui, a grande desembargadora Graça Figueiredo. A ela o meu abraço, meu respeito, meu carinho, minha solidariedade pela sua vida limpa, aniversariante que recebe todos os aplausos, o tapete vermelho da Rádio Difusora. Parabéns. E também quero anunciar o aniversário
do dia 15, da minha afilhada, da doutora, da médica competente, Patrícia Holanda Vital, que fez vários cursos de especialização em São Paulo e deverá voltar para a clínica em Manaus. Patrícia querida, a você, a mamãe Graça, ao papai Miguel, um beijão. Do tio, do padrinho, do amigo. E é isso aí nesse calendário social, dizendo que hoje, no Dia das Mães, Paulo, apenas uma frase. É a mais bonita que eu conheço. Mãe, uma simples mulher no mundo que tem um pouco de Deus e muito, muito de anjo, Paulo. Muito de anjo. Sobre isso, Paulo, eu sempre amei papai de uma forma mais intensa até. Mas quanto mais os anos passam, mais eu admiro, mais eu amo, mais eu agradeço a dura educação que mamãe deu. Quando ela me batia, Paulo, eu digo, mamãe, meu bumbum dói muito. Ela disse, meu filho, não dói mais do que a minha mão. Mamãe, eu choro muito no internato. Ela disse, meu filho, você não chora mais do que eu. Mas me preparou, Paulo, para isso. Nós somos daquelas pessoas, Paulo, que podemos dizer que nós não precisamos de despertador, né? Não, Josué, de forma alguma. É impressionante. O nome disso é bom hábito, Paulo. Muito obrigado, Paulo Guerra. Um abraço, Josué. Paulo Roberto Mitoso Guerra. É esse o nome do cara? É Guerra Mitoso, Josué. Guerra Mitoso. O importante é que tem guerra e tem paz e tem Mitoso e é Paulo. Aliás, vai passar o filme com o teu nome, hein? É, Josué. É um filmaço. Entendeu? Ele é o maior divulgador do os católicos, cristãos, não seriam tantos, ou seriam muito poucos, se não tivesse como grande comandante, como comunicador Paulo, né? Que falou a todos os povos em todos os idiomas. Cidadão romano, culto, ex-adversário de Jesus, converte-se e salta o verbo aos filipenses, aos colonenses, aos romanos, enfim, a todos os recantos do mundo antigo. Um grande fraterno abraço, Manaus, feliz Dia das Mães para todos e lembre-se, cuide da sua mãe agora, senão você vai chorar de saudade no futuro. Bom dia, um abraço e volta a difusora no Jornal Cultural, na revista do rádio, com Paulo Guerra. Obrigado, Josué. Um bom domingo para ti e para a tua família. Bom dia. 7h12 em Manaus. E ainda falando sobre o Dia das Mães, grande movimentação no cemitério São João Batista, já a partir das 5 da manhã. Muita gente já ali à porta daquele Campo Santo, que é o principal da cidade. E muitas barracas também instaladas desde o dia de ontem para a venda de flores, velas, como de hábito. E hoje também a abolição da escravatura no Brasil, nesse 13 de maio. A abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante no Brasil após a proclamação da independência em 1822. No dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votações e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. Sobre este dia, Machado de Assis escreveu anos depois na coluna A Semana, no jornal carioca Gazeta de Notícias. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembra ter visto. A escravidão no Brasil foi amplamente documentada pelos fotógrafos do século XIX. Contribuíram para isto o fato de ter a fotografia chegado cedo ao país em 1840, sendo o imperador Pedro II um grande entusiasta, além de ter sido o último país das Américas a abolir a escravatura em 1888. Por cerca de 350 anos, o Brasil, destino de 4,5 milhões de escravos africanos, foi o maior território escravagista do Ocidente, mantendo este sistema tanto no campo como na cidade. O lugar de trabalho era o lugar do escravo. Muitas vezes o objetivo das fotografias não era a denúncia e sim o estético ou ainda o registro do exótico. Na época em que os portugueses começaram a colonização do Brasil, não existia mão de obra para a realização de trabalhos manuais. Diante disso, eles procuraram usar o trabalho dos índios nas lavouras. Entretanto, essa escravidão não pôde ser levada adiante, pois os religiosos católicos se colocaram em defesa dos índios, condenando sua escravidão. Assim, os portugueses passaram a fazer o mesmo que os demais europeus daquela época. Eles foram à busca de negros na África para submetê-los ao trabalho escravo em sua colônia. Deu-se assim a entrada dos escravos no Brasil.
7h14 em Manaus. Vamos agora às coisas da cidade. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. As alegrias de um domingo especial, bom dia. Hoje, um domingo todo especial que nós temos aí, daqui a pouco uma saudação e um tapete vermelho aí para as nossas mamães, tanto aquelas que ainda estão aqui conosco, quanto aquelas que estão guardadas em nossos corações para toda a eternidade. Mas antes disso, Jura, nós temos um recado a dar, na verdade uma observação. Jura, por que o comércio de Manaus, as pessoas que prestam serviço também, não têm o bom hábito de dar a nota fiscal para o consumidor? Parece assim uma obrigação de quem está comprando ou contratando um serviço exigir, enquanto na verdade a obrigação seria do próprio comerciante ou do próprio prestador de serviço, antes de qualquer coisa, lhe dar a nota fiscal e não perguntar: seu Jurandir, o senhor quer o seu cupom fiscal? Não é verdade, Jura? E você com raiva responde não. Já com raiva. Já. Porque não é uma obrigação minha estar pedindo, não. A obrigação é do comerciante, do empresário, da moça do caixa, ser orientada pelo patrão para que quando o cliente vier, nota fiscal. Se ele não quiser receber, tudo bem, obrigado. Mas faça o seu papel. Emita a nota. Emita a nota. Ele não pagou valor, passa a ser um hábito, passa a ser um cumprimento de um dever, de uma obrigação, não de uma obrigação mesmo. Até porque, né, Jurandir Vieira, se você compra um produto que dá lá na frente que apresenta um defeito, você tem como comprovar através do Você cupom fez aquela fiscal, compra, não é? E exigir a troca, a substituição daquele bem ou daquele produto, daquele serviço, exigir que aquilo ali possa ser refeito ou restituído para você. Nós deveríamos ter como hábito nosso, que conduzimos o nosso carro até um posto de gasolina, quando abastecemos o nosso carro, ter o cuidado de pedir a nota. Porque se um dia acontecer algum problema na mecânica do teu carro, por conta de um abastecimento de uma bomba, com fraude, qualquer coisa absoluta, como é que você vai reclamar se você não exigiu a nota? Então nós temos que dar trabalho ao pessoal que trabalha em imposto a nos emitir a nota fiscal também. Pois é, né, Jurandir Vieira? São vários benefícios que você garante quando você tem ali o seu cupom fiscal. Então, portanto, você que é consumidor, exija a nota fiscal, e você também que é comerciante, você que trabalha ali do outro lado, não é, que está emitindo a nota, emita, não fique perguntando se tem se a pessoa quer ou deixa de querer. Jurandir Vieira, virando aqui a página, nós temos o último assunto, que é um assunto muito especial, que é a nossa homenagem às nossas mães, né? Aquela figura que durante todos esses anos, né, nós cuidou da gente. Em muitos casos, como é o meu caso hoje, estou cuidando da minha mãe, né? O papel ele se inverteu. Graças a Deus que eu tenho esse privilégio, essa bênção de poder estar perto da minha mãe, poder dedicar o meu tempo para minha mãe, porque hoje a minha mãe é quem precisa de mim. E eu sou muito grato a Deus, e aqui rendo as homenagens para minha mãe, a dona Benigna Costa, para com que Deus continue cuidando da minha mãe o tempo que for necessário aqui nessa terra, e também no tempo futuro, que Ele possa cada vez mais e nos preparando, cada vez mais nos ajudando a ter esse sentimento maravilhoso de gratidão a Ele por ter a mamãe aqui perto da gente. Portanto, você que tem a sua mamãe, você que é mamãe, receba o nosso abraço, receba a nossa homenagem e dizer o seguinte: mamãe, muito obrigado por você existir. E tem filho, né, Jurandir Vieira, que bloqueia a mãe no WhatsApp, tem filho que não fala com a mãe, tem filho que fica com raiva da mãe, filho que não visita a mãe. Poxa vida, e quando a mamãe vai embora, olha a cabeça como fica, né, Jurandir Vieira? Ele teve a vida toda para dedicar a ela o carinho, o paz, o amor, respeito acima de tudo, respeito, né? E reconhecimento ao que ela fez pela gente. Ela nos abrigou durante 9 meses. Depois nos amamentou durante 6 meses ou 1 ano. Depois nos aturou a vida toda. E hoje é o dia de você reconhecer tudo isso. Pôr a mão na consciência. Tudo que ela fez foi para você ser o melhor filho da vida. Por isso, né, Jurandir Vieira, o nosso tapete vermelho, as nossas mães. E nada de ficar dando a batedeira de bolo,
Nem um avental. O faqueiro, o avental, o copo. Não, mãe tem que receber um presente. E o conceito mudou também, né, Jurandir? É verdade. Pague um salão pra sua mãe, pra ela fazer o cabelo, as unhas. Ela precisa, Né? Um hidratante pra deixar o corpo hidratado e cheiroso. Não é, Jurandir? O melhor perfume, a melhor roupa, algo que a sua mãe se sinta muito bem. Você não está dando presente pra casa. Lembra disso. A casa que merece um faqueiro novo, uma panela nova, um jogo de prato. Mas pra mamãe, todas as homenagens, tanto materiais quanto espirituais. Não é, Jurandir? A espiritual tem um valor incrível, né? E inesquecível. Né? Aquela que dura pra sempre. né? Dura pra sempre. Ela reconhecer que o filho, poxa, meu filho me tomou a benção hoje, me deu um abraço hoje. Ela fica tão feliz, ela vai ficar tão feliz, tão agradecida e pedir a Deus que você seja mais feliz do que ela ainda. Portanto, saúde pra você, mamãe. Saúde pra você, milhares de mães que nos escutam e sintam-se abraçadas, entusiasmadas e muito felizes por esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Obrigado por tudo, mamãe. Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. Bom domingo, Dia das Mães, e um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do infalível, do sempre presente, elegante, cheiroso, inteligente, que mais, Jurandir Vieira? E tudo mais, o nosso Chacal Colette. Nós temos a técnica aí no estúdio principal dele, do nosso querido Pândego, o nosso escritor e secretário-geral da Rádio Difusora, aquele que sabe de tudo, hein, Jurandir Vieira? O nosso Harry Kiss. É isso mesmo, o nosso Hernandes Sampaio, o nosso PC, o nosso abraço. Voltamos ao estúdio principal com você, o nosso magnânimo, inteligente e sempre comandante Paulo Guerra, bom dia. Menos Adson Jurandir. O Josué ainda há pouco falou dos aniversariantes de ontem e de hoje e os que vão aniversariar esta semana. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar a dona Terezinha, que durante tantos anos trabalhou no cartório, e a minha tia Lisete, esposa do Leonardo Jeremias Guerra, que aniversariou também neste sábado. Aos aniversariantes de ontem, os que foram nominados aqui, e você que não teve a oportunidade de contactar aqui com a gente, sinta-se abraçado e homenageado por nós com o devido tapete vermelho em homenagem aos aniversariantes. Parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, Difusora festeja com você. 7h22 em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. Morreu neste sábado o empresário e proprietário do hotel de Selva Ariaú Towers, Francisco Rita Bernardino. Ele tinha 85 anos e estava internado em uma unidade de tratamento intensivo UTI de um hospital particular em Manaus. De acordo com a família, o empresário teve falência de órgãos. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abriu inscrições para mais de 14.800 vagas para cursos de informática na capital e no interior. As inscrições iniciaram ontem e as aulas devem começar nos dias 21 e 26 de maio. O número de vagas faz parte de 2 projetos do CETAM. Na oportunidade digital, são ofertadas 8.354 vagas, sendo 4.080 para a capital e 4.274 para o interior. O advogado Roberto Caldas pediu licença do cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos por tempo indeterminado por ser acusado pela ex-mulher Michela Merros de violência doméstica, caso revelado pela edição da revista Veja deste fim de semana. Um homem foi morto a tiros pela polícia após atacar pessoas com uma faca em Paris ontem à noite, por volta das 21 horas, 4 da tarde, hora de Brasília. Em seu perfil no Twitter, a polícia parisiense informou que uma vítima também morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas, 2 delas gravemente, além de confirmar a morte do agressor. O jornal Le Parisien diz que a vítima que morreu é um homem de 29 anos e que os feridos em estado grave são um homem e uma mulher que tiveram as gargantas cortadas. O caso está sendo investigado como terrorismo pela Procuradoria de Paris, embora ainda não se saiba oficialmente a motivação de seu autor. Ao menos 9 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas em 3 atentados com explosivos contra igrejas cristãs na cidade de Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, neste domingo.
Os ataques foram causados por homens-bomba, que explodiram os artefatos em um curto intervalo de tempo, segundo a polícia. Os alvos foram uma igreja cristã, uma protestante e uma pentecostal. Nenhum grupo terrorista reivindicou a autoria do atentado até o momento, mas a polícia suspeita que um grupo local inspirado pelo Estado Islâmico esteja por trás do ataque. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesse domingo. O Globo do Rio de Janeiro. Áudios revelam agressões do juiz da Corte de Direitos Humanos à ex-mulher. A Folha de São Paulo. Ao lado de crianças, mãe PM reage a assalto e mata ladrão diante de escola. O estado de São Paulo. Após 5 anos em queda, mortes no trânsito têm alta de 23% em 2017. Estado de Minas, Estado Islâmico reivindica ataque em Paris. Agressor mata 1 e fere 4 e é morto. Jornal do Comércio no Recife. Temer completa 2 anos de governo e diz que retirou o país de recessão. 0 hora, Porto Alegre. Moro manda abrir inquérito contra Beto Richa, ex-governador do Paraná. Você que jogou nas loterias, saiba que a Mega Sena acumulou no concurso 2040. Dezenas sorteadas 06, 09, 41, 54, 56 e 58. Daqui a pouco, no Domingo é Nosso, o Jurandir vai dar um repeteco aqui dos números das loterias com todos os detalhes. 7 horas e 25 minutos aí, Manaus. Estou recebendo hoje aqui, eu faço com muita alegria, e agradecendo a presença dele, o Celso Cursino. Ele é escritor. Bom dia, Celso. Bom dia, Paulo. Prazer estar com você. Celso, esse trabalho que você está realizando é o primeiro ou você já vem escrevendo já há algum tempo? Esse já é o meu 3º livro. O primeiro foi sobre evangélicos e política, minha formação na área de ciências sociais e ciências políticas, então eu venho sempre trabalhando nessa área. O segundo, eu escrevi um livro de vendas voltado para pequenos comerciantes, e agora o 3º, A Saga das Raposas, que trata dos nossos problemas do cotidiano político. A saga das raposas, elas evoluíram e nos dominaram. Esse é um enfoque político, Celso? É um enfoque político, Paulo. Fala exatamente de como nós, seres humanos, as pessoas corretas, as pessoas que querem o bem para esse país, se afasta daquilo que é essencial para o nosso dia a dia, essencial para a educação, para a saúde, que é a política, e deixa que pessoas, muitas vezes espertas, né, com atitudes raposinas, tomem este espaço. Hoje mesmo eu estava ouvindo o Josué falar do problema que é a questão do voto nulo, da abstenção. Pessoas, às vezes, que se dizem preocupadas, que conhecem mais, ao invés de votar em pessoas diferentes, votar por mudanças, eles se afastam e deixam aquelas pessoas que, às vezes, não têm boa índole, ocupar esse espaço, o que é lamentável. Eu estou lendo aqui as bases para o domínio raposino. Já é um enfoque em nível nacional, após reunião Brahma. Quem era o Brahma? O Brahma foi uma relação que eu fiz com um grande líder político que foi presidente desse país, que era o apelido dele recentemente, né? Pois é. Então eu fiz essa relação com... o Lula, isso? Seria isso? Isso, mas o enfoque, na verdade, ele tem assim uma metáfora, um pano de fundo histórico de como as raposas dominaram e tinha um líder. Então, na falta de um nome melhor, esse nome me veio a ideia de como ser um grande líder. Mas esse nome foi dado realmente. Após a reunião, Brahma, a raposa líder, começou a juntar apoio para a tomada do poder. Ela conseguiu reunir em torno de si raposas líderes de diferentes covis. É verdade. E vale a pena ler esse livro, A Saga das Raposas. Eu vou me deter, é meu esse aqui. Isso. Eu vou me deter na leitura, Celso Cursino, desse livro, A Saga das Raposas. E é um enfoque aqui da atualidade política. É interessante, você que é um escritor, é um homem ligado à cultura, como se... Quem leu Maquiavel, você vê que a coisa é do tempo atual, não é? Verdade. A nossa política atual, ela traz todos os vícios acumulados das gerações, né? E então o que nós precisamos? O livro trata exatamente disso, de como os seres humanos deveriam, né, olhar para si mesmo, se organizarem e se unirem, planejar e arrumar uma saída, porque o nosso país, na verdade, ele está indo para um grande abismo, né? O Brasil hoje tem uma carga tributária de quase 40%.
enquanto países que dão certo, como o Japão, a carga tributária chega a 20%. Ou seja, o dinheiro fica entre as pessoas para negociarem. Mas do domínio raposino, né, que a gente cita no livro, não há espaço para isso. O Estado é sempre gigante, sempre puxa cada vez mais impostos, sufoca a população através de impostos, e nós ficamos, às vezes, como torcedores, não participando desse jogo. As raposas fingem muitas vezes serem adversárias entre si para que sempre dominem. E nós aqui, como torcedores, deveríamos sair das arquibancadas e participar desse jogo. E todos nós entramos nesse engodo, seria isso, né? Verdade, todos nós querendo ou não, né, o voto de um ser humano, como eu chamo no livro Os Eleitores de Seres Humanos. O voto de uma pessoa, ele traz consequência para ele mesmo e para toda a sociedade. Então, aquele voto irresponsável de pegar papelzinho no chão, aquela irresponsabilidade também de abster, porque existe um mito de que se houver mais de 50% de votos nulos, a eleição é cancelada. Isso não é verdade. Isso é propagado, digamos assim, pelas raposas, para que você que esteja indignado não participe desse processo e deixe que elas continuem dominando. Então está na hora de sairmos das arquibancadas e entrarmos no campo, né? De forma organizada, planejada e com novas ideias. Para ser protagonista, né? Isso, Paulo, porque também não basta trocar 6 por meia dúzia. Às vezes as pessoas querem mudança, creem tanto numa pessoa e chega lá, aquela pessoa entra no time das raposas e fazem o que nós estamos vendo que estão fazendo com o nosso Brasil, com o dinheiro público. Então é preciso escolher de fato pessoas de caráter, pessoas firmes, que tenham compromisso, que vá cumprir aquilo que disse, né? Porque se eu trocar 6 por meia dúzia, eu vou cada vez mais perdendo a esperança de que haja mudança. Olha, se você quiser contactar com o Cursino, o Celso Cursino, você pode acessar o Cursino, é isso, né? Esse é o e-mail, cursino@hotmail.com. Isso, mas tem também a página celsocursino.com.br, tem também o WhatsApp 9306-9500, e o livro já está aí nas principais livrarias da cidade, inclusive em todos os shoppings você vai encontrar, nos 4 grandes shoppings, na verdade, tem. Você fez um lançamento oficial do livro? Ainda não, nós teremos brevemente aí uma tarde de autógrafo, mas o lançamento que a gente está... Primeiro estou colocando no mercado, divulgando o livro, para depois a gente fazer o lançamento. Certo, eu tenho certeza, Celso Cursino, que a saga das raposas merece ser lido por todos. Se você tiver a oportunidade, você que gosta de ler, acesse o livro do Celso Cursino, A Saga das Raposas. Elas evoluíram e nos dominaram. Uma forma inteligente de falar sobre a atualidade política, de coisas que passaram, de coisas que acontecem agora e coisas que poderão ainda acontecer. Seria isso, Cursino? Verdade, Paulo. O livro ele traz assim uma profunda reflexão, né? De como nós precisamos ser os protagonistas, de como nós devemos ser atores, né? Não coadjuvantes, não torcedores, porque senão os animais, né? Que eu cito vários animais no livro, né? Eu fui escrevendo o livro, Paulo, ele nasceu assim de uma forma inédita. Eu contava a história da raposa e o galo para minha filha, e um certo dia de manhã, olhando no Twitter, passei de relance o olho no artigo, que era raposas, hienas e coiotes. E aquilo ali me veio a ideia, poxa, essa história tem tudo a ver comigo. Quando eu era pequeno, eu morava no Mato Grosso do Sul, e o meu pai, lá é uma área de muitas raposas, e atacava as galinhas, nós morávamos no sítio, e o meu pai sempre matava raposa. E eles tinham lá um estranho método, não sei se funciona ou se era uma crença deles, mas eles colocavam cachaça e atraía as raposas e assim ia matando as raposas. Exatamente daí que parte o livro. Como as raposas ficaram bravas com aquele feito, porque tornou público, né, a morte das raposas, elas tornaram-se viciadas, vício que até hoje ainda não deixaram, substituíram por outros vícios, mas nasce daí a história. E aparece nessa saga outros bichos, além das raposas, os coiotes, o galo, que é o grande marqueteiro, os urubus, os porcos. Então, através de uma linguagem metafórica, eu passo para você a mensagem de como nós não podemos nos acomodar, não podemos nos acovardar, e quanto nós precisamos acreditar nesse país, mas para isso nós precisamos de alguns pressupostos, né? O primeiro deles, eu falo a união. Depois que você está unido, depois que você quebra essa barreira de desconfiar de todos, porque a desconfiança é um mal para a mudança, depois que você quebra essa barreira da desconfiança, você pode unir, e unido você pode planejar, e fazendo o planejamento, você pode então agir naquilo que você acredita.
Eu conversei com o Celso Cursino, que é escritor. Quero te parabenizar pela forma inteligente como você escreveu aqui esse livro, A Saga das Raposas, que eu vou lê-lo certamente. E elas evoluíram e nos dominaram. Celso, parabéns e desejo sucesso para ti nessa tua caminhada literária, que outros livros venham e que façam muito sucesso. Muito obrigado, Paulo. Obrigado à difusora. Grande abraço a todos os ouvintes. Tá bom. E recomendações da Bebê Johnson. Ok. 7h34 em Manaus. Existe dentro de nós, Jurandir Vieira, que já está aqui, e daqui a pouco o comando do domingo é nosso, uma batalha entre dois lobos. Uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre combate que acontece dentro das pessoas. Ele disse: há uma batalha entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho falso, superioridade e ego. O outro é bom, é alegria, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. O neto pensou nessa luta e perguntou ao avô: qual lobo vence? O velho índio respondeu: aquele que você alimenta. E você, qual dos lobos está alimentando? É isso aí. Um grande abraço ao Celso Cursino. Um bom domingo para ti. 7h35 em Manaus. Vamos agora falar de saúde. Quando se fala em saúde, se fala de Gilberto e de Paula. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula. Eu sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje eu vou falar um pouco de coisas que não são coisas materiais, mas que são coisas essenciais. Entre as coisas essenciais que nós temos na vida, enquanto seres humanos, nós temos algumas coisas que elas muitas vezes são preteridas em relação a outras. Entre essas coisas, nós temos a amizade. Existem estudos em universidades americanas e europeias mostrando que as pessoas que conseguem ter uma longevidade maior, que conseguem, por exemplo, sobreviver a um ataque cardíaco, a uma doença cardíaca, são aquelas pessoas que têm laços de amizade, laços familiares, que muitas vezes os laços de amizade extrapolam os laços familiares. Existem pessoas que conseguem fazer amigos que na verdade acabam sendo muito mais fraternos do que os próprios familiares. Existem estudos também mostrando que mesmo que você não tenha amigos, que você não tenha um grande grupo de pessoas que possam lhe suportar, né, no sentido de estar próximo de você, de ser solidário a você, mostrando que se você tem um animal de estimação, você consegue também obter esse mesmo benefício que a amizade, a acolhida da comunidade pode lhe dar. Existe um estudo muito interessante numa cidade norte-americana que mostra que o espírito de comunidade ele faz uma diferença muito grande. Mesmo que as pessoas tenham pressão elevada, colesterol elevado, se alimentem até de uma forma que não seja mais adequada, as pessoas que têm vínculos comunitários, essas pessoas conseguem ter uma longevidade maior. Então isso é uma coisa muito interessante no mundo em que a ciência acaba nos remetendo sempre muito para as coisas materiais, a gente descobrir que coisas que não são materiais, mas que fazem parte das nossas vidas e são essenciais, como as relações humanas, podem fazer diferença enorme na nossa saúde. É muito interessante que às vezes a gente percebe coisas, né, no dia a dia e essas coisas ficam como um conhecimento observacional, uma coisa que é incerta, mas com o tempo essa sabedoria vai evoluindo e a gente acaba percebendo que aquilo que é constatado pela sabedoria pode ser comprovado pela ciência. Então, a conversa de hoje é no sentido de orientar as pessoas
a valorizarem as coisas mais importantes que o ser humano tem na família, tem na vida, que é a sua família, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você, as pessoas da sua comunidade. Nós hoje estamos vivendo uma cidade que está verticalizando, ela vai verticalizar cada vez mais, mas nós precisamos procurar manter o nosso espírito de comunidade. E a difusora, eu já havia dito para o Josué, ela cumpre e cumpriu esse papel muito bem de unir, né, de ser um fio invisível que uniu e une ainda quando as pessoas se dispõem a ouvir uma fala como a minha ou de outros participantes daqui da Rádio Difusora. Então, a minha recomendação de hoje é: se você tem amigos, ligue para os seus amigos. Se você tem pais, ligue para os seus pais. Se você tem dúvida a respeito das pessoas, essa dúvida ela pode ser dirimida simplesmente você ligando para o seu amigo, falando com o seu filho, falando com a sua mulher, com a sua filha, falando com o seu pai. Se em algum momento você se sentir angustiado, hoje é fácil. Faça uma ligação, mande uma mensagem. Se você pensar em alguém querido, faça isso. Nunca esqueça de fazer isso, porque ao fazê-lo, muitas vezes, quando você pensa numa pessoa, é porque essa pessoa está precisando do seu contato, ou mesmo que ela não esteja, se você ligar para ela, ela vai se acender, a alma dessa pessoa vai se acender. Então é isso. Hoje eu estou celebrando a amizade, celebrando a família, celebrando as relações humanas e, acima de tudo, o amor. Um grande beijo no coração de todos vocês. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. É isso aí. Um abraço para todos. Um excelente domingo. 7h41 em Manaus. Recomendo aos companheiros que se acautelem. E Fernandes Sampaio, tudo bem? Fernandes está bem. E Jurandir Vieira chegou também, muito risonho. Algo aconteceu nas últimas horas para o Jurandir. Muito risonho, contando histórias. E Ismael não veio também até agora. O Ismael deve estar lá por cima, deve estar aqui, na Band News, né? E aquela grande disputa. Tá bom. 7h41, repito, vamos interagir com os nossos ouvintes. Abraão Temer, bom dia para ti. Abraão, tô te aguardando, hein? Mais de mês. Jerusa Santos, bom dia para ti. Nicolau Libório, nunca mais falei com Libório. Doutor Raimundo Silva, bom dia para o doutor Raimundo Silva. Doutor Manuel Barros, seu Chiquinho Cameli, lá no Estaleiro Juruá, bom dia, seu Chiquinho. Deixa eu ver aqui o Luiz Costa, aqui na 24 de maio, Dona Terezinha, Ricardo, Dona Jussara, o Antônio Costa e Dona Conceição, Paiva, Dona Flora, Doutor Mário Amorim, Dona Macrina, Edson Loureiro Gonçalves, João Santana e Lúcia, que estão lá no Parque das Laranjeiras, o José Pinto Tera, professora Fátima Farias na Rua Apolinã, Raimundo Rocha, Raimundo Baré, a Naí e a Renê no Balvorada. Deixa eu ver quem mais aqui, Flávio Seabra e o Flávio Assen e a Rosa também acompanhando o Jornal Especial de domingo. Julinho, lá do Bradesco, bom dia para ele. Seu Fernando, a gerente Tatiane, lá do Prime do Boulevard, bom dia para ela. O Alexandre Guerra, que está acompanhando o jornal. O Cristóvão, que é agente penitenciário da CIAP. O Aranha Negra, o Clóvis Amaral, bom dia para ele. Doutora Andréa, que está lá em Brasília, no CMBio. E bom dia, Andresa, Adriana. Parabéns a Andresa, a Adriana, pelo Dia das Mães também. E a Débora, Gabriel, Maria Eduarda, o Guilherme. A Tayla, que vai aniversariar dia 20, primeiro ano, bom dia pro Pacotinho. O Ariel Caleb, o Chumbinho também, que está acompanhando a gente. Lá em Curitiba, quem está ouvindo o Jornal Especial de domingo e também assistindo através do aplicativo Humano, é a Jovanca, o Antônio e o pequeno Francisco, lá na capital do Paraná. Jander e Suelen. Suelen, te acautela também, hein? Bom dia pro Jander e pra Suelen. O Valdino Castro lá em Urucará, na Urucará FM. José Alberto Zegdeg veio em Manaus de helicóptero, cara. Veio de helicóptero. Veio sábado de helicóptero em Manaus. José Alberto Zegdeg e a Dona Gui vieram de helicóptero até Manaus, junto com a pequena Cristina, que adorou a viagem.
7 horas e 43 minutos em Manaus. Um grupo de médicos apostou num círculo virtuoso ao criar em agosto de 2017 o programa Juntos contra a Melanoma. Trata-se do câncer de pele mais agressivo e perigoso. Somente no Brasil há mais de 5.000 novos casos e 1.500 óbitos todo ano. Através de cartilhas e workshops, o objetivo do Grupo Brasileiro de Melanoma, que reúne 2.000 médicos, é conscientizar a população e promover ações para nichos profissionais que podem exercer um papel importante na detecção precoce dessa doença. Vamos falar um pouco aqui de esportes. Eu converso com o Walker Moraes. Bom dia, Walker. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Difusora FM. Vamos a mais um domingo de esporte. Em nível local, o que aconteceu essa semana e o que vai acontecer hoje, Walker? Bom, o que já aconteceu durante a semana, os jogos universitários, mais uma semana de jogos universitários no basquete, no voleibol, no handebol, no futsal, masculino e feminino, no futebol de campo. Toda a programação até o dia 31 desse mês. Rolou ontem também handebol e hoje teremos a abertura do futebol americano na Vila Olímpica. Vou estar presente daqui a pouco, às 9 horas. Os primeiros jogos do campeonato, entrada do quilo de alimento não perecível. E no futebol, o futebol amazonense, rodada decisiva para o Nacional, que precisa vencer o São Raimundo de Santarém no Pará. Se ainda quiser vai jogar lá em Santarém. Vai jogar em Santarém, perdeu aqui por 1-0 semana passada na Arena e precisa vencer. E se ele empatar, tá fora? Vai depender dos outros resultados. E não só dos resultados do grupo, do seu próprio grupo, mas também dos outros, porque lembrando que na Série D são 17 grupos, os campeões avançam e os 15 melhores segundos colocados também avançam. Então, não é só ficar em segundo, por exemplo, tem que depender também de outros para ser um dos melhores 15 se classificar para a segunda fase. Então, quer dizer, não vai depender só dele e dos resultados do seu grupo, também dos outros também. E o Manaus? O Manaus está bem, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Hoje vai jogar em casa contra o Rio Branco, na Arena da Amazônia, às 4 da tarde. Entrada R$30 a inteira, 15 a meia. Teve ontem o último dia de promoção, que era R$20 a inteira, 10 e meia, que era o ingresso promocional. E hoje, para quem for para a Arena, for comprar hoje na Arena, 30 inteira, 15 e meia. Acontece, Jurandir, acontece. E se empatar, já está classificado. Se vencer, melhor ainda, porque aí já termina com o primeiro do grupo, com 2 rodadas de antecedência. Então é importante também o Manaus vencer e continuar sonhando, quem sabe, com acesso já no seu primeiro competição internacional, competição nacional brasileiro. A Série B, ontem destaque para o Fortaleza do Rogério Ceni, não é? Que é o grande comandante, 3-0 em cima do Goiás, está jogando muito e é líder da Série B, o Fortaleza. Tivemos ontem também, abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o clássico gaúcho entre Grêmio e Internacional. Após o jogo, o Renato Gaúcho disse que o Internacional jogou com o time da segunda divisão. Foi um verdadeiro massacre. Eles não admitiram, mas foi. Foi mesmo. Ele não mentiu. Nesse caso, ele não mentiu pela diferença das duas equipes. Um time que tá voando, tá tocando, tá valorizando a posse de bola, envolvendo o adversário, envolve o adversário. Foi assim semana passada contra o Santos, 5-1. Então, quer dizer, de um lado tem um time que tá voando e o outro time que ainda não se decide. Eles realmente jogaram na retranca. Hoje vai ter muitos clássicos acontecerão no futebol brasileiro hoje. E o pessoal do Flamengo hoje já tem como certa a vitória em cima da Chapecoense. Você acha isso também, Val, que você que é flamenguista? Não. Infelizmente eu sou vascaíno e no mesmo horário vai ter Vasco e Vitória em São Januário. É um jogo difícil também. É um jogo difícil também. E o destaque da rodada é o clássico Palmeiras e Corinthians, do primeiro após a briga na final do Paulistão, se teve interferência externa. Ainda estão brigando, né? Ainda estão brigando. O problema é que o Palmeiras não está dando valor à causa, né? Porque já perdeu 2 vezes o prazo para as provas para comprovar que tudo que aconteceu lá foi interferência externa, já perdeu 2 vezes, mas estão brigando, estão lutando até o fim, vão até a última instância para provar que aquilo na final do Paulistão
no pênalti marcado, marcado, que foi marcado, que teve realmente interferência externa. Volker, muito obrigado pela tua participação aqui, Obrigado, falando de obrigado, esportes Paulo. até domingo. Até o próximo domingo, meus caros ouvintes da Difusora, e vão feliz das mães para todo mundo. 7h48 em Manaus, é hora de humor. E quando se fala em humor, nada melhor do que ouvir a Turma da Maré Mansa. Sabe, Pucucho, que o meu irmão agora está estudando pintura? O meu irmão vai ser pintor. Ah, grande vantagem. Meu irmão já pintou há muito tempo, você não sabia? Ué, seu irmão é pintor, é? É sim. Agora mesmo ele tá com 2 quadros na Bienal de São Paulo, bem na entrada. É mesmo, Pucucho? E como é que são os quadros? Ah, legal. Um diz assim, damas. O outro diz, cavalheiros. Atenção, meninos! Vamos começar a aula e chega de conversa. Até você, Lourdinha. Pois eu tava só dizendo pro Pucucho que o meu irmão vai estudar pintura e ele disse que já tem um irmão que é pintor. A senhora também tem um irmão pintor, professora? Não, não tenho não. Eu tenho um irmão que está na faculdade de medicina. Eu também tenho um tio lá na faculdade de medicina. Ele é estudante? Não, senhora. Ele é cadáver de experiência. Bem, vamos logo à sua dissertação. Ouviu bem, seu burroso? Sim, senhora. O senhor hoje escreveu sobre o quê? Ah, eu escrevi sobre a lagartixa. Então pode ler, por favor, hein? A lagartixa, pode. A lagartixa é um bichinho compridinho que leva um jacaré. Podemos dizer que a lagartixa é o jacaré tamanho infantil. A lagartixa eu acho que tá sempre com culpa no cartório, porque só ela vê a gente, ela sai logo correndo. Adiante. Sim, senhora. Quando a gente larga ela é uma lagartixa. Mas quando a gente pega, ela devia ser pegartixa. Conta. A lagartixa é muito nervosa. E quando ela fica nervosa, ela fica subindo pelas paredes. Quanta bobagem, meu Deus. A gente faz o que pode, né, pessoal? Continue, seu burroso. Eu acho que a lagartixa é solteira, porque eu nunca ouvi falar no marido dela, ou lagartixo. Lagartixa gosta muito de casa vazia e assim não paga aluguel. Mas quando outra pessoa vai para essa casa, a primeira coisa que faz é botar a lagartixa para fora, a vassourada e sem aviso prévio. A lagartixa tem 2 olhinhos muito pequenininhos, mas eu acho que ela enxerga bem, por causa de que eu nunca vi nenhuma lagartixa de óculos. Ótimo. Chega, seu burroso. Salve, Ruidame. Rui não. Mata-me, professora. Oh, seja bem-vindo, seu confusino. Obrigado. Ah, sabe, professora? Essa noite passada, eu sonhei com a senhora. Sonhou comigo, seu confusino? Ora, muito obrigada. É, sonhei sim. Agora, sabe, deve ter sido alguma coisa que eu comi e que não me fez mal. Não é mesmo, dona? Como é que é? Porque sonhar com a senhora é pesadelo, né? Dale, pai. Retirem-se, pai e filho, Não sei que tudo que é isso. Olha aí. Tá nervosa. Escola com pistolão. Nós já sabemos fazer conta de tomar. E temos que entregar. Difusora. 7h53 em Manaus. Vamos agora relembrar os antigos reclames do rádio. Leite Glória é puro, é cremoso, é leite integral. Leite Glória para toda criança e para
da família, cada vez mais preferido, não precisa ser perdido. Leite Glória enriquecido com a vitamina C, sempre aos seus filhos. Leite Glória instantâneo, é leite de granja integral tipo A. Leite Glória. Olha o farol! Lava, lava, lavadeira, lava com Platino pra viver contente. Lava com Platino que lava mais limpo. Olha o farol! Lava com Platino e vai ganhar presente. Milhares e milhares de pares de meias de super nylon sem costura. No interior das barras do seu sabão Platino. Sim, finíssimas meias de nylon para você. Olha o farol! Lava com Platino e vai ganhar presente. O coração falou mais alto e foi um toque de emoção que mexeu com sua vida, que mudou sua feição. Mudou seu corpo, seu astral, seu perfume. Manaus agora é o meu ciúme. Manaus agora é o meu ciúme. O coração falou mais alto e foi um toque de emoção que mexeu com sua vida, que mudou sua feição. Mudou seu corpo, seu astral, seu perfume. Manaus agora é o meu ciúme. Manaus agora é o meu ciúme. Sete horas e 55 minutos em Manaus. 9h30 ontem para o Jurandir na programação do Sábado Especial. E foi boa, né? A programação ontem, mais uma vez. E Jurandir vai estar daqui a pouco no Domingo é Nosso, também trazendo o melhor da música popular brasileira e a música internacional. E naturalmente que depois ele vai embora na cidade, como ele tão bem gosta disso. E claro que vocês também vão curtir daqui a pouco o Jurandir Vieira no Domingo é Nosso. Logo após o Jurandir, quem vai chegar aqui é Fred Lobão. E posteriormente, Raidi Rebelo, é isso, Raidi Rebelo, do segmento da nossa programação. Aí vem a jornada esportiva e com a transmissão dos Jogos do Campeonato Brasileiro aqui pela Rádio Difusora. Um domingo aqui de muitas alegrias e de muito esporte também para você curtir. Está começando daqui a pouco mais um grande prêmio de Fórmula 1. E com Lewis Hamilton mais uma vez para sair como pole position. Tá bom. Nós queremos mais uma vez mandar um abraço para todas as mamães pelo seu dia hoje. Homenageie a sua mãe, fique ao lado dela, ofereça um almoço para ela e abrace a sua mãe todos os dias. Homenageie a sua mãe todos os dias, não é só no Dia das Mães, não. E porque é importante que a sua mãe esteja ao seu lado para orientá-lo, para desejar para você o melhor para a sua vida. E ela sempre tem bons conselhos para lhe dar. Você que tem a sua mãe, preserve-a, respeite-a e curta esse dia ao lado dela. A minha já se foi há cerca de 6 anos e muitas mães também faleceram esta semana e deixando seus filhos aí também tristes pela partida, mas a vida vai continuar. E hoje os cemitérios da cidade recebendo milhares de pessoas, como acontece sempre o Dia das Mães. E naturalmente que trânsito deve estar complicado em algumas áreas da cidade, principalmente lá pelas bandas da Avenida do Turismo, onde está o cemitério Parque Tarumã, que é o maior de Manaus. Mas a todas as mães, mais uma vez, as nossas parabenizações pelo seu dia e que os filhos estejam acerca de suas mães nesse dia, principalmente. Se você está longe e não tem podido estar ao lado de sua mãe, vá hoje encontrá-la, dar um abraço nela, ficar ao lado dela, pelo menos nesse dia. Está terminando aqui essa edição especial de domingo do Jornal da Manhã, a maior e melhor revista do rádio. É um jornal cultural para você. Teve as participações de Walker Moraes nos esportes, o Jurandir Vieira, a produção de Adson Matos. A operação de áudio foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. Apresentação Paulo Guerra.
Tenham todos um bom dia, a continuação de um domingo cheio de muitas alegrias. Um beijão para todas as mamães pela passagem do seu dia. São as nossas grandes homenageadas de hoje e de sempre.